E aí, como é que tá sendo a ida para a Lua para vocês? O Bitcoin ele chega nos 150 mil dólares ou não? A gente vai parar por aqui. E tu, já sabe o que fazer? Fora ficar feliz com o preço disparando? Hoje a gente vai conversar sobre isso, tá? Sobre essa disparada de alta que a gente está presenciando no Bitcoin. E a gente também vai conversar um pouco sobre os ciclos de mercado, tá? Principalmente sobre os ciclos de baixa, quando que eles acontecem e o que que tu pode fazer para proteger o teu patrimônio e também proteger o teu emocional durante a queda. Então, vamos pro vídeo. Bom, se a gente fosse pegar o gráfico mais antigo do Bitcoin, onde a gente tem a cotação com ele precificado em dólar desde a criação dele lá em 2009, e a gente fosse pegar as datas dos halvings, tá? Que é onde acontece o corte da recompensa que os mineradores recebem, tá? Se a gente pegasse o halving, a data do halving, e o topo do mercado no semanal, num gráfico semanal, o gráfico semanal, tá? Para quem não sabe, é onde cada uma daquelas velas que aparecem no gráfico, cada vela representa uma semana inteira de movimentação do preço, tá? Isso é um gráfico semanal. Então, quando a gente pega a data do halving até o topo mais alto no gráfico semanal, a gente tem uma medida, né, de mercado de alta que ela varia desde 52 semanas e ela foi através dos anos até 78 semanas, tá certo? E por que é interessante a gente analisar esse tipo de coisa, tá? Apesar de não dizer escrito em algum lugar como que o mercado deve se comportar, a gente pode ver que nos últimos 10, 15 anos, com relação ao Bitcoin, ele tem se comportado não com um padrão, mas de uma maneira muito parecida, de um ciclo do mercado para o outro. E as chances de acontecer muito parecido durante esse ciclo do mercado, elas são altas, afinal de contas, é um comportamento que não foi muito diferente em todos os outros ciclos de alta do mercado. E ele pode ser importante e muito útil para a gente, para que a gente possa entender o comportamento do preço através do tempo e para que a gente não pegue e para que a gente não seja pego de surpresa também por alguma queda brusca de fim de ciclo de mercado, que sempre acontece. A gente não seja pego de surpresa por esse tipo de movimentação e acabe não se assustando e o pessoal menos experiente não acabe vendendo os bitcoins com medo de perder ou de achar que o preço nunca mais vai voltar, tá? Spoiler, ele sempre volta. É isso que aconteceu nos últimos anos, tá? Em todos eles. Não à toa, a gente já tá em quase 120 mil dólares, tá? Então, falando sobre o ciclo atual do mercado, tá? O ciclo que a gente tá. Se a gente for seguir essa mesma lógica, que os ciclos de alta eles podem durar entre 52 e 78 semanas, tá? Lembrando que durante esse período também tem quedas, tá? O preço ele não sobe em linha reta. A gente pôde ver isso durante todo esse ciclo, né? E nos outros não foi diferente, né? Mas se a gente for se basear nesse tipo de padrão, a gente pode dizer que se a gente fosse pegar desde abril de 2024, que foi aonde a gente teve o halving, e a gente fosse medir até onde a gente está agora, vocês vão perceber que a gente já está com uma alta desde o halving até agora de 64 semanas, né? Isso é bastante coisa. E isso mostra também que a gente está muito próximo de um fim de ciclo, ou a gente pode estar. Porque, como eu falei antes, não existe uma regra que diga que tem que ser assim. Justamente por causa que a adoção do Bitcoin ela pode estar aumentando cada vez mais, isso pode fazer com que o ciclo ele se prolongue também, né? Mas o que é o meu conselho, né? Que é o que eu vou aplicar para mim e é o que vocês, quem quiser, pode aplicar também, tá? Quanto mais próximo do fim do ciclo, quanto mais a gente for se aproximando de 70, 74, 78 semanas,
a gente ir ficando cada vez mais alerta para o comportamento do preço, tá? Se ele vai estar demonstrando sinal de queda, ou se a gente vai estar numa forte alta. E a partir daí a gente pode tomar duas decisões, tá? A primeira é ir fazendo ao longo do tempo uma realização parcial dos lucros, tá? Por quê? Por que é importante fazer uma realização parcial dos lucros? Isso é para quem quer otimizar um pouco mais os ganhos, tá? Tu pode ir aos poucos trocando os teus bitcoins por USDT, né? Ou pela moeda do teu país. Eu prefiro trocar por dólar, tá? Tu pode ir fazendo isso e ir acumulando caixa. Justamente para que quando tenha essa queda brusca de fim de ciclo, que historicamente falando, se a gente for pegar o topo do ciclo no semanal até o fundo do mercado, né, mercado de baixa, e já teve alguns casos onde a gente teve 80% de queda do preço, isso é muita coisa. Em outros a gente teve umas quedas menores, de 70% ou sempre por volta disso, 70%, 80%, tá? Dessa vez pode ser que caia um pouco menos, né? Justamente porque a gente já está com um tamanho de mercado bem grande, né? Então, para que acontecesse uma queda de preço muito grande, a gente teria que ter uma pressão vendedora e constante muito forte, né? Mas uma queda mais aguda, mais acentuada, com certeza a gente vai ter em algum momento, tá? E como eu falei, se isso fosse terminar em 78 semanas, ou muito próximo disso, isso seria por volta de outubro, tá? Já que atualmente a gente está em 64 semanas. E tu, que fez essas vendas periódicas de realização de lucro, quando estava mais para o fim do ciclo, né? Lembrando que a gente faz as vendas periódicas justamente porque a gente não consegue adivinhar exatamente onde é o topo, entende? Então tu não vende tudo de uma vez só, tu vende um pouco, passa uma semana, duas, tu olha o comportamento, como é que tá o mercado, vende mais um pouco, ou não faz nada também. Mas caso o mercado ele venha a cair, tu agora é uma pessoa que tu tem caixa, tá? Tu tem caixa para aproveitar toda a baixa, né? E essa é a estratégia, é tu ter sempre um pouco de caixa para tu poder aproveitar o mercado de baixa que vai estar por vir, muito provavelmente no final desse ano ou no ano que vem. E a segunda coisa que pode ser feita é simplesmente não fazer nada, tá? Porra, mas fazer nada é muito simples. Depende. Qual que é o conhecimento que tu tem sobre os fundamentos do Bitcoin, tá? Se tu for uma pessoa que seguia muito só pelo preço e tu não tem entendimento sobre os fundamentos dele, quando acontecer uma queda muito grande no preço, tu vai se apavorar. É isso que vai acontecer contigo. Tu vai se apavorar, vai querer vender e vai sair fora no mercado no prejuízo, né? Então é importante que tu entenda os fundamentos do Bitcoin, tá? O porquê que ele tem valor, porquê que ele está sendo vendido a esse preço, né? A 120, 130 mil dólares, depende de quanto tu vê esse vídeo, né? Porque no momento que tu entende os fundamentos dele, tu consegue entender que o Bitcoin que está sendo negociado a 120, a 130 mil dólares e o Bitcoin que está sendo negociado a 40 mil dólares é a mesma moeda. E quando tu consegue ter essa compreensão, e na prática isso é muito mais difícil do que na teoria, porque a queda de preço ela mexe com as nossas emoções, tá? Com a nossa ansiedade. Quando tu consegue ter esse tipo de entendimento, tá? Sobre o ativo que tu tá colocando teu dinheiro, essa oscilação de preço ela passa a te afetar menos, né? Inclusive tu passa a se beneficiar dela, porque tu entende que é um ativo que está muito bom num preço muito baixo. E aí, como tu escolheu só por não fazer nada, que seria a nossa segunda opção, tá? Tu não quis vender, tu só esperou. Mas agora, mesmo que tu tenha só esperado, tá? E não tenha vendido nada, mas é alguém que entende os fundamentos, tu ainda tem uma vantagem. Porque agora o mercado está no fundo, tá? O ativo está muito desvalorizado, tá? O Bitcoin. Só que tu não tá com aquele sentimento de medo, porque tu entende o ativo. O que tu vai fazer? Todo dinheiro novo
que tu tiver oportunidade de guardar, tu vai querer comprar nele, certo? Tu vai querer comprar porque tu sabe que é um ativo muito barato. Do contrário, caso tu tivesse dinheiro e tu tivesse assustado por causa da queda, tu não iria querer colocar mais dinheiro nele, justamente porque tu acha que tem chance de nunca mais voltar, ou que tem de cair mais, entende? Então eu diria, estudem os fundamentos, tá? Estudem os fundamentos e escolham entre não fazer nada, tá? Durante o topo, ou façam uma realização de lucro parcial. Durante várias vezes, quanto mais tempo a gente for ir se aproximando do fim do mercado, tá? É o que eu particularmente vou fazer. Eu não ia gravar um vídeo hoje, mas eu tô vendo essa disparada do preço do Bitcoin e eu não quis deixar de compartilhar com vocês essa estratégia, tá? Que apesar dela ser simples, eu não tô demonstrando aqui nenhum tipo de cálculo matemático muito complexo ou nenhum tipo de modelo gráfico que serve para prever preço ou prever topo de mercado, porque eu poderia chegar aqui para vocês e simplesmente gritar que o Bitcoin vai bater 200 mil dólares, 180 mil dólares. Não dá para saber onde o preço vai chegar. Enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, pode ser que eu mexa na aba do computador aqui e ele esteja em 150 mil, né? Não sei. Então, assim, seguiem pelo um dos indicadores mais simples que a gente tem, tá? Que é quantidade de semanas que a gente já passou do halving até agora, tá? E caso tu queira entender melhor sobre os fundamentos do Bitcoin de uma maneira simples e mais direta, tá? Justamente para que tu consiga ter essa segurança que eu mencionei durante o vídeo, tu pode assistir esse meu vídeo sobre o porquê que o Bitcoin está valendo tanto.